Hoje, começando o programa, já com um novo colunista, né? Numa estreia aqui no programa da Regina. A gente está muito feliz de recebê-lo, inclusive. Dr. Gilberto Laorgue Nunes, cardiologista. E, gente, ele tem um currículo tão grande, mas tão grande, que eu vou citar só algumas coisas, tá, Gilberto? Tá, vou deixar o resto para ti. Porque, olha, gente, ele é intervencionista, ex-presidente, né, da Sociedade de Cardiologia, é sócio fundador da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia, doutorado ele tem, e tem mais um monte de currículo aí, né, que eu não falei. Tem. A trajetória foi cumprida, foi longa. Gente, mas é bom isso, né? Porque traz uma experiência enorme e nós aqui do Rio Grande do Sul ficamos muito felizes, né? Com pessoas tão preparadas para isso, porque a gente precisa muito, né? Claro, na medicina cada vez mais a gente tem que se especializar, né? E aprofundar os conhecimentos em várias áreas do conhecimento. Né? A cardiologia é uma especialidade médica, mas dentro da cardiologia existem várias subdivisões. Então, eu pessoalmente, eu atuo primordialmente na parte de intervenção por catéter em cardiologia. Coisa que, aliás, a gente vai falar muito, né? Daqui para adiante. Isso. Há quantos anos que tu és cardiologista? Tu é cirurgião também, né? Não, eu sou o que a gente chama de intervencionista. Tá, não chega a ser cirurgião. É bom a gente explicar a diferença aqui, né? Na cardiologia existe o cardiologista clínico, que é aquele que atende pacientes só em consultório, internação, né? Enfim. Existe o cardiologista intervencionista, que é o meu caso, que então é uma pessoa que tem uma formação em cardiologia, fez a formação completa de cardiologista e depois, geralmente, mais 2 ou 4 anos de treinamento específico na área de intervenção por catéter. E o terceiro personagem da cardiologia é o cirurgião cardiovascular, que é quem abre o peito, põe pontes de safena, essas coisas todas. Então, frequentemente existe uma confusão, né, entre a atuação do intervencionista e do cirurgião. Então, muita gente acha que eu sou cirurgião, mas na realidade eu não sou. Pois é, o que tu fala aí é, na verdade, tu é especialista em cateterismo pelo punho, é isso, né? Isso, essa é uma técnica que eu fui um dos pioneiros aqui no estado e no Brasil também, e que, ao contrário do que se fazia tradicionalmente, em que se utilizava a punção de uma artéria na perna para fazer o exame, a gente utiliza uma punção na artéria no punho. Então, existe uma série de vantagens dessa maneira de fazer o exame. Primeiro, reduz de maneira significativa a ocorrência de qualquer complicação local relacionada à punção da artéria, menos sangramento, menos fístulas, etc. E o mais importante de tudo, do ponto de vista do paciente, é que o tempo de recuperação pós o procedimento é muito reduzido. Então, por exemplo, um cateterismo diagnóstico, que a gente apenas faz um diagnóstico, o paciente fica 3 horas no hospital, ele pode sair da sala de exame caminhando, ao contrário de quando é pela perna, que ele tem que ficar deitado por pelo menos 4, 5 horas. Então o paciente pode sair caminhando da sala de exame, sentar numa poltrona, aguardar as 3 a 4 horas, que é o tempo de tirar um curativo que a gente faz no punho, e vai para casa. Né? No caso de uma angioplastia, por exemplo, também. Né? Quando o paciente faz uma angioplastia, que é a dilatação da coronária por catéter pela perna, ele fica com um introdutor na perna por geralmente 3 a 4 horas após o final do exame, porque a gente anticoagula esse paciente. Então não dá para tirar na hora quando termina pela perna, porque vai sangrar e o paciente vai sanguinar. Pelo punho a gente tira na hora. Terminou o procedimento e tira na hora. É incrível como a gente leigo não sabe que existe, né? Essa variedade, inclusive, de condições de se fazer. E todo mundo pode fazer, assim, pelo esse tipo de técnica? Pode, né? Não existe, vamos dizer assim, contraindicação absoluta para fazer pelo punho. A única contraindicação absoluta é se o paciente, por alguma razão, tem a artéria ocluída no punho. Né? Então, aí, obviamente, não tem como puncionar essa artéria. Mas, hoje em dia, a gente faz numa gama enorme de pacientes e justamente os pacientes mais frágeis, mais idosos, são os que mais se beneficiam. Porque nesses pacientes, quando a gente faz pela virilha, a chance de uma complicação hemorrágica é muito maior. E pelo punho, isso aí praticamente não existe. Né? Em que situação o paciente precisa dessa técnica? Bom, existem N situações em que um cateterismo é necessário. A mais comum são aqueles pacientes que estão investigando uma dor no peito, né? A chamada angina, certo? Então, dependendo do grau da angina, do resultado de exames complementares, o cardiologista pode seguir adiante na investigação e solicitar um cateterismo cardíaco. Aliás, a angina é o tema já do nosso próximo programa, Exatamente, né? muito importante que a gente lembrar vai explicar isso. melhor. Isso. Mas tá, então em que situações? Então, essa é uma situações agudas, por exemplo, o paciente com infarto em evolução, né?
A desobstrução da coronária por cateterismo é hoje em dia o tratamento de eleição para esses casos. Então, quanto mais rápido a gente levar o paciente para a sala de procedimento e desobstruir a artéria, mais benefício ele vai ter, Tá, mas menor então ele mortalidade. pode usar essa técnica mesmo que ele chegue Pode. mal no hospital, Pode, por exemplo? Pode. Então, assim, existe a investigação eletiva, vamos dizer assim, que são aqueles pacientes que têm quadros clínicos estáveis, que pode ser uma angina, pode ser uma insuficiência cardíaca, que a gente está procurando razões pelas quais o paciente desenvolveu essa insuficiência cardíaca, que também vai ser tópico de um programa mais adiante. Então, tem toda uma investigação eletiva que começa com um exame simples, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um teste de esforço, uma cintilografia e tal, e dependendo do resultado ou da intensidade dos sintomas do paciente, ele pode evoluir para um cateterismo cardíaco, certo? Isso no paciente estável. No paciente instável, o cateterismo é a primeira opção, se a suspeita é que tem uma obstrução de coronária, tá? E também na investigação de outras doenças de válvula, às vezes se requer fazer cateterismo, a investigação de insuficiência cardíaca e outras doenças também, inclusive doenças congênitas, né? Existe uma subespecialidade dentro da minha área que é o cateterismo pediátrico. Então, são colegas que têm formação ou de cardiologia ou de pediatria, que fazem treinamento em cardiologia pediátrica e depois se especializam em fazer cateterismos em crianças, desde recém-nascidos até crianças de poucos anos. Agora, a gente não imagina que criança possa ter, né, esse tipo de problema. Por que a gente tem essa ideia de que geralmente os mais idosos, inclusive, é que têm, né, problemas de coração, enfim, pode ter? É que são duas situações diferentes. As crianças têm doenças congênitas, elas nascem com essas doenças, né? Então, o tratamento por catéter no sentido de resolver uma situação de uma doença congênita. Que avançou. Que avançou, né? E que às vezes se resolve só com cateterismo, às vezes o cateterismo é para fazer uma indicação cirúrgica mais adequada, né? Já as pessoas, os adultos, por exemplo, eles têm doenças geralmente adquiridas, né? Porque são hipertensos, têm diabetes, fumam, são sedentários, têm colesterol alto e começam a apresentar obstruções nas coronárias, ou devido à hipertensão não tratada, por exemplo, ou outras doenças, pode fazer um quadro de insuficiência cardíaca ou uma lesão em uma válvula. Então, são doenças geralmente adquiridas. Também existe adultos com doenças congênitas que passaram batido, por exemplo, o diagnóstico na infância e a gente descobre mais tarde quando começa a ter alguma repercussão. Então, nesse caso, nós que tratamos adultos é que somos os responsáveis por esse tratamento e não o cardiologista pediátrico, né? Então, existe tratamento também de doenças cardíacas congênitas em adultos. Agora, só naqueles itens ali que tu falaste, fumante, bom, já pegou um monte de gente lá em casa, né? As pessoas já... Eu? Sou eu. Sou eu, quer dizer, hoje a gente tem como prevenir, quer dizer, essa questão das doenças do coração? Sem dúvida. A prevenção hoje em dia é fundamental para a gente reduzir a mortalidade pelas doenças cardiovasculares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Regina, no Brasil, no ano passado, faleceram mais ou menos 400 mil pessoas de doenças cardiovasculares, basicamente infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, 30% das mortes do nosso país, em adultos no ano passado, foi por causa dessas doenças. Então, é evidente que, por mais eficazes que sejam os tratamentos, a gente precisa agir antes, para evitar que as pessoas cheguem num ponto em que precisem fazer uma desobstrução para o catéter ou, eventualmente, uma cirurgia de peito aberto. Mas o que é o agir antes? Quer dizer, a gente tem que fazer exames anuais? Como é que a gente faz isso? Primeira atitude, muito simples, nós temos que procurar ter uma vida saudável. Desde a mais tenra idade, como se costumava dizer no passado. E olha que a gente repete isso, hein? Então, mas assim, não adianta. Ter uma dieta balanceada, não fumar, se exercitar com regularidade, isso aí é uma coisa que deveria começar na adolescência e se estender... Não parar nunca mais. Nunca mais parar, né? Não fumar, que é uma coisa básica também, né? E que eu acho até que diminuiu bastante, se a gente for olhar isso, esse número de fumantes ou não. Diminuiu nos últimos anos no Brasil, mas a gente tem visto hoje em dia adultos jovens retomando o hábito de fumar de novo. Então parece que é uma coisa que vai em ciclos, né? É uma loucura, com toda a informação que a gente tem, né? Toda a confirmação de que o cigarro está na gênese de uma série de doenças, não só cardiovasculares, mas cânceres e outras doenças. Mas infelizmente parece que às vezes as pessoas não captam a mensagem e continuam com esse hábito que é terrível, né? Que é terrível. Porque é aquela coisa, eu não posso prevenir um diabetes, é uma questão genética. Nem uma
né, se eu tenho uma predisposição familiar para ser hipertenso, eu não tenho como agir. Agora, fumar ou não fumar é uma escolha pessoal. Exato. Então a gente Não, consegue... e também, se a gente está fumando, está vendo que aquilo não está fazendo bem, está na hora de Exatamente. parar, Então, né? assim, isso é um fator de risco que é super importante e que ele é totalmente evitável, né? Então, por isso que a gente insiste nas campanhas anti-tabagismo, né, dentro desse escopo de se ter uma vida saudável, porque realmente essa é a única coisa que depende de uma decisão pessoal. Bom, então só tenho a agradecer, né, por hoje. Aqui a gente queria mesmo era apresentar o Dr. Gilberto. E claro que a gente vai voltar a falar muito nesses assuntos todos aqui, tanto em prevenção, né, como em várias especialidades aí. E também o quanto a gente tem que se prevenir, né, Com certeza. contra as doenças do coração. A ideia é justamente, né, tentar numa linguagem simples conversar sobre doenças cardiovasculares, que, como eu falei, é a principal morte no nosso país, e desmistificar certos procedimentos e tratamentos que existem, e dentro desse escopo os tratamentos por catéter, que muitas vezes as pessoas têm fantasias, informações incorretas e têm mais medo do exame do que da doença em si. Verdade, né? Então, com certeza. Esse Mas é a razão. Obrigada, viu, Eu que pela agradeço. confiança aqui no programa da Regina, pela parceria. Tá E certo. agora, vocês já sabem, todo domingo a gente vai falar um pouquinho de coração, né?